A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, seja com a sua família. A graça do Senhor Jesus nos fortaleça enquanto igreja do Senhor. Seja bem-vindo para esse tempo de edificação, para esse tempo em que iremos às Escrituras para buscarmos dela o alimento para a nossa alma, para a nossa edificação. Esse é o tempo correspondente à nossa escola bíblica dominical, que nós estamos usando esse formato. É uma mensagem, mas eu quero traduzir nessa mensagem um aspecto mais didático em termos de uma escola, tá bom? Em termos de uma aula propriamente dita. Então nós vamos dar início a esse tempo consagrando ao Senhor a nossa vida, consagrando o nosso coração, as nossas afeições diante dele para que ele ministre ao nosso coração. Uma palavra de oração. Nosso bom Deus, é um privilégio te conhecer e te servir, e nós queremos te dar graças por esse dia que o Senhor nos tem concedido. Muito obrigado, Senhor, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Te agradecemos pela rica oportunidade de estudarmos a sua palavra e pedimos que o Senhor aplique esta porção da mesma em nossos corações. Consagramos a Ti esse tempo, pedindo a direção do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os amados a tomarem suas Bíblias para o livro de Gênesis. Em Gênesis capítulo 4, eu gostaria que você fizesse a leitura comigo do verso 1 até o versículo 11. Gênesis capítulo 4, versos de 1 a 11. A palavra do Senhor diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz, o sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. O verso 12 diz: Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Que Deus aplique esta porção da sua palavra em nosso coração. Nós estamos diante de um texto bem conhecido. Eu creio que você conhece bem a história de Caim e Abel. E sempre que falamos desse relato, via de regra, nós destacamos que os dois irmãos apresentaram diante de Deus uma oferta. Deus então aceita a oferta de Abel, ao passo que rejeita a oferta de Caim. Comumente deixa-se de fora um detalhe importante que aparece no final do versículo 4 e início do versículo 5. O texto diz: Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Eu diria que essa é uma informação importante. O fato de Deus ter se agradado de Abel e então agradado-se de sua oferta, e não ter se agradado de Caim e então de sua oferta. O que temos a partir disso é que, diante de Deus, o ofertante precede a oferta. Mas considere que não é uma escolha simplesmente preferencial, ou seja, como se Deus estivesse simplesmente dado preferência a Abel, ou como alguns presumem, pela oferta que Abel teria oferecido. Não, é preciso considerar que está em voga aqui a atitude de Abel, que oferece
munido agora da informação que o escritor aos Hebreus nos confere em Hebreus capítulo 11, verso 4, uma oferta mais excelente, e esta oferta foi oferecida foi feita pela fé. O escritor aos Hebreus diz: pela fé, Abel ofereceu o sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Assim, por meio dessa oferta, o escritor afirma que ele também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então a questão não é a oferta, mas a forma como é oferecida, isto é, como se aproxima de Deus. Abel se aproxima e oferece a Deus uma oferta pela fé. E nisso está a sua aprovação, uma atitude não presente em Caim. Irmãos, consideremos que nossa atitude diante de Deus antecede aquilo que podemos oferecer. Eu vou repetir isso. A nossa atitude sobre como nos aproximamos de Deus antecede o que podemos oferecer a Ele. O Antigo Testamento regulamentava sobre ofertas de fruto da terra. Então a questão não estava, como alguns afirmam, na oferta que Abel fez, que foi de um animal, ao passo que a oferta de Caim não teria sido aceita por Deus por não possuir vida. Não, a questão aqui não é essa. A questão não era a oferta, mas como ambos se aproximaram de Deus. Pela fé, Caim, por seus próprios méritos, se achegou a Deus, desprovido de uma confiança e de interesse necessários na glória de Deus. Isso então se constitui uma lição para nós em tudo o que fazemos, em tudo o que empreendemos para Deus. Nós devemos fazê-lo de modo confiante e interessado na glória dele. E quando eu considero isso, irmãos, eu lamento às vezes que já realizei exercícios espirituais simplesmente pelo dever de fazê-lo, não munido de confiança e interesse na glória de Deus. Nessas ocasiões, eu limitei certos serviços a meros rituais, correspondendo com padrões externos visto pelas pessoas como sendo um serviço para Deus, mas que no íntimo do meu ser não estava a confiança e interesse na glória de Deus. Então tal pensamento me faz esbravejar, como Paulo declara: miserável homem que sou. Irmãos, a pergunta que surge a essa altura é: como temos nos aproximado de Deus no exercício de certas realizações de caráter espiritual? Como temos nos aproximado de Deus em exercícios espirituais? Será que temos, a exemplo de Abel, nos aproximado em confiança e interesse na glória dele, ou seja, nos aproximando dele pela fé? Ou será que, a exemplo de Caim, estamos cumprindo um ritual, uma dimensão externa de certos exercícios, mas que sumariamente não passam de rituais, de realizações desprovidas de uma motivação correta, que seria pela fé em Deus? Irmãos, alguém pode ser muito talentoso em dado serviço ministerial. Alguém pode ter uma excelente voz para cantar, grande talento para tocar um ou vários instrumentos, grande capacidade administrativa, pode ser alguém de uma generosidade invejável para contribuir quanto aos recursos que a obra necessita, pode ser alguém que tem o dom de ensino e outras capacidades mais para oferecer. E apesar disso, ser reprovado por seu viver não está em consonância com a vontade de Deus. Não se aproximar em caráter de fé e então ser rejeitado, bem como a oferta do que ele está dando a Deus, também o ser. Em Efésios 5:10, nós somos conclamados a provar sempre o que é agradável a Deus. Somos chamados a viver de modo agradável a Ele, segundo os seus preceitos para a nossa vida.
Essa é uma avaliação que precisamos fazer de nossa vida na presença do Senhor. Nós estamos nos aproximando dele pela fé. Estamos provando aquilo que lhe é agradável. Volte um pouco ao texto e olhe para o final do versículo 4 novamente e início do versículo 5. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Deus tem se agradado do que você tem oferecido a Ele? E nesse sentido, deixe-me ser prático. Quando você entrega seu dízimo, quando você entrega suas ofertas, você está sendo movido por um senso de gratidão pela providência de Deus na sua vida? Você entrega seus dízimos e ofertas em confiança e interesse na glória de Deus, entendendo que essa é uma oportunidade de adorá-lo por meio dessa entrega? Ou será que você o faz tão somente sob o peso da obrigatoriedade? Bem, irmãos, há exercícios espirituais que devemos fazê-los, se não sob o aspecto da voluntariedade prazerosa, devemos fazê-los sob o dever da obrigação que nos é imposta. Sim, isso é uma realidade. Você lembra do que Paulo disse acerca do pregar o Evangelho? Paulo afirmou: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele acrescenta: se o faço de livre vontade, eu tenho galardão, eu tenho recompensa, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. 1 Coríntios 9, versos 16 e 17. Então esse texto deixa claro que mesmo não estando com a voluntariedade devida em nosso coração para exercer determinadas práticas que trariam sobre nós recompensa, galardão, devemos fazê-los ou fazê-las na dimensão da responsabilidade que nos foi conferida enquanto servos de Deus. Deus nos designou responsabilidades que precisamos corresponder para com o exercício das mesmas. Então alguém pode dizer: eu não estou com desejo de contribuir na igreja. Eu não estou então sendo movido em um prazer voluntário. Então, se isso não está presente no meu coração, eu não vou contribuir, porque para Deus não adianta. Eu diria, nós cumprimos nossa responsabilidade e buscamos diante de Deus nos consertar para nos aproximar dele de forma correta. Quando você vem para a igreja, quando você vem para o culto, que por hora estamos limitados por causa dessa pandemia, mas quando você vem entendendo que Deus se agrada da reunião dos seus santos, na reunião dos seus servos, você entende que vem até esse lugar para oferecer a Deus sacrifício de louvor? Como o escritor aos Hebreus afirma em Hebreus 13, 15, ele diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que professam o seu nome. Você vem entendendo que a comunhão do povo de Deus é um fator indispensável, é um fator requerido por Deus, que todos os seus servos estejam juntos. Você vem entendendo que a palavra que será ministrada é a providência de Deus para instruir o seu povo, para fortalecer o seu povo, para corrigir o seu povo, tendo em vista traduzir a estes um padrão de agradabilidade no seu viver, no seu cotidiano. Se você entende isso, certamente você fica atento à pregação. E enquanto a pregação é ministrada, você fica orando em espírito, dizendo: ó Deus, fala com o teu povo, fala com os teus servos, fala comigo, Senhor. Você vem entendendo que na reunião do povo de Deus há uma mutualidade de exercício dos dons que Deus conferiu ao seu povo, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos? Você vem entendendo que é membro, logo é parte importante do corpo de Cristo? Você vem entendendo que estará na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, logo a reverência é uma marca em suas atitudes durante o culto? Essa é a forma correta de nos aproximarmos de Deus
por ocasião do nosso ajuntamento. Isso é aproximar-se pela fé, de modo agradável a Deus. Em contrapartida, triste é olhar para a forma indevida que alguns entendem a comunhão da igreja em suas reuniões. Há quem considere a reunião da igreja como sendo dispensável. Crentes que não fazem muita questão de estarem juntos, de estarem reunidos, presentes no ajuntamento do povo de Deus. Há quem venha aos cultos para assistir, ao invés de cultuar. Irmãos, quem assiste o culto é Deus. Nós prestamos um culto a Ele. Mas a postura de alguns parece ser de avaliadores do culto. Muitos são envolvidos num senso de focarem na liturgia. Se tem as músicas que gostam, se cantaram ou não um hino do cantor cristão, se o ministro de louvor fechou os olhos, se ele ergueu as suas mãos, ou se ele se emocionou durante a ministração de algum dos louvores. Como pode esse coração prestar um culto se vem à reunião da congregação simplesmente para avaliar a liturgia? Há quem cante sem discernir o que está cantando, sem realmente meditar no que a letra dos cânticos está dizendo. Irmãos, isso não é louvor a Deus. O louvor é uma declaração consciente de adoração, que envolve veracidade no que eu estou afirmando. Então eu preciso cantar com isso em mente, de modo que à medida que eu canto, eu me aproximo de Deus em adoração, para que Ele ache em mim um verdadeiro adorador. Jesus disse que o Pai procura para seus adoradores aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então eu pergunto, Deus tem achado em nós, como seu povo, verdadeiros adoradores? Faça essa pergunta para você mesmo. Deus tem achado em mim um verdadeiro adorador? Há quem fique bem distante enquanto o culto está sendo oferecido a Deus. Há pessoas que divagam em seus pensamentos enquanto a pregação está sendo ministrada. Talvez há quem expresse até uma torcida silenciosa para que a pregação termine logo. São pessoas que estão de corpo presente, mas não de alma. Até há os que nunca ouvem uma pregação inteira, somente talvez a introdução, visto que quando o pregador começa a discorrer, eles caem no sono, eles cochilam e dormem durante toda a pregação, acordando somente no final, no momento de encerrar o culto. Há aqueles que vêm para a igreja, mas sem reverência. São pessoas que caminham durante a oração, que caminham durante a pregação. Há alguns que ficam brincando com os filhos ou com alguma criança que esteja por perto, conversam sobre assuntos outros, parecendo em certa medida que estão mais numa praça pública do que na presença de Deus. Como poderiam estar oferecendo um culto agradável a Deus? Não estão, pois, se aproximando de Deus de forma correta. Mas voltando ao texto, nos versículos 6 e 7 de Gênesis capítulo 4, Deus diz: por que andas irado, se dirigindo a Caim? Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, eu não tenho tempo para apresentar uma exegese do texto, ou seja, uma exposição, uma análise pormenorizada desses dois versículos. Por isso eu vou indicar a conclusão de forma simples do que o estudo desses versículos indica. Observe, Caim ficou revoltado diante da rejeição de Deus para com ele e com a sua oferta. E lembre-se, como vimos anteriormente, que tal rejeição não tem a ver com a oferta propriamente dita, mas com a forma com que Caim se apresenta, se aproxima de Deus, desprovido de confiança, desprovido de real interesse na glória de Deus. Então, nesse diálogo com Caim, nesses versos 6 e 7,
Deus estava denunciando a incoerência de sua atitude diante da revolta que ele estava desenvolvendo. Deus está deixando claro que a ira de Caim era totalmente injustificada, ela era improcedente, ela não tinha motivação real que lhe conferisse correspondência em tal atitude que ele estava desenvolvendo. Como poderia Caim estar revoltado por sua rejeição, se essa era o claro resultado da reprovação quanto à forma que ele se aproximou de Deus? Olhe novamente para o texto. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deixe-me chamar aqui a sua atenção para o fato de que, pela indicação futura do texto, na expressão se procederes bem, não é certo que serás aceito. Nós temos a aparente conclusão, como se Deus estivesse dizendo a Caim: olha, Caim, ainda dá tempo de você proceder bem e então ser aceito. Basta você voltar atrás do que você está para fazer e então você será aceito. É a primeira indicação que o texto nos aponta, como se Deus estivesse dizendo isso. Caim, pare, ainda dá tempo. Se você proceder de forma correta, não praticando o intento do seu coração, você vai ser aceito. Logo, se essa for a interpretação corrente, o proceder bem seria ele desistir de assassinar o seu irmão e assim ele seria aceito por Deus. Mas, irmãos, não é essa a interpretação correta desse texto. Essa não é uma interpretação adequada do texto. Se assim o fosse, irmãos, Deus estaria medindo a aceitação de Caim e, por conseguinte, a aceitação do homem pelo bem que o homem faz. Entretanto, lembre-se que Caim já estava encerrado no pecado. Pecado que ele herdou do seu pai, Adão. Em Romanos 5,12, diz que por um homem apenas entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos, porque todos pecaram. Logo, tal designação ou tal desígnio também era pertinente a Caim. Caim já estava lançado ao pecado, porque desde a entrada do pecado no mundo, a condição que encerra o homem é aquela que o apóstolo Paulo diz em Romanos 3, versículo 10. Ele diz: não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem. Se não há um justo, se não há quem faça o bem, se não há nenhum sequer, como, pois, Caim poderia fazer o bem para ser aceito por Deus? Caim não poderia fazer o bem em termos de obras para ser aceito, porque não há quem faça o bem. Então, a conclusão que nos resta, que encontra coesão com o todo das Escrituras, é que o fazer o bem citado por Deus não era uma referência a Caim deixar de praticar a maldade do intento que tinha em seu coração contra seu irmão. Mas Deus estaria justificando a rejeição dele. O que nos traz então a seguinte ideia do texto: se você tivesse, Caim, procedido corretamente, como fez o seu irmão Abel, se aproximando de mim de forma correta, você teria sido aceito. Mas como você procedeu mal, eis o resultado do seu procedimento. O pecado jaz à porta. Irmãos, entender essa expressão é fundamental para uma correta interpretação e aplicação desse texto. A interpretação mais comum é de que Deus estaria dizendo a Adão que o pecado estava à espreita, só querendo uma oportunidade para pegá-lo. É como o pecado estivesse aguardando Caim dar um passo fora e ele então o agarraria. Essa ideia é então fortalecida quando nós consideramos o intento que Caim estava em seu coração. Qual era o intento? Matar o seu irmão. Assim, o matar Abel seria o pecado dominando Caim. Mas, irmãos, consideremos. Na verdade, o que temos aqui
é Deus denunciando que o pecado já havia dominado Caim. Não que dominaria. Note que a expressão jaz à porta, na frase o pecado jaz à porta, essa frase está à porta não é uma indicação de que ele estava à espreita querendo uma oportunidade para dominar. É antes uma declaração de que o pecado já exercia total domínio sobre Caim. Não havia aceitação para Caim, porque o pecado o dominou de tal maneira que o levou a desconsiderar a forma correta de aproximar-se de Deus, que era pela fé. E por isso ele não foi aceito, e de fato não poderia, porque ele estava sujeito ao engano do pecado. Caim estava dominado pelo pecado. Logo, mesmo que Caim fizesse boas ações, ainda assim, irmãos, ele continuaria sem ser aceito por Deus, visto que a aceitação do homem por Deus não é medida por boas ações que ele realize, mas por uma aproximação correta, isto é, pela fé, em confiança e interesse na glória de Deus. Isso é fantástico. E a não consideração desta verdade inclui uma percepção precipitada quanto à natureza de um correto relacionamento com Deus. E você e eu precisamos atentar nisso. A aceitação do homem por Deus não é medida por boas ações que ele realize, antes é por uma aproximação correta, encerrando uma aproximação pela fé, no interesse na glória de Deus, numa confiança de que Ele nos traduz por graça um relacionamento correto com Ele, por meio de Jesus. Irmãos, no contexto do mundo antigo, estar à porta era uma expressão comum para indicar um domínio político e social de uma cidade. Estar à porta era o lugar simbólico onde se dava o exercício do poder, o exercício do domínio. Afinal, dizia respeito ao lugar de acesso que era regido por aqueles que estavam no poder. Considere que quem estava no poder, no domínio, administrava a saída e a entrada, controlando o fluxo segundo bem lhe parecesse. Irmãos, essa é uma figura que ilustra com propriedade o pecado na vida do homem. E quando nós olhamos para o todo da Escritura, nós encontramos a figura do homem sendo dominado. O homem é denominado de escravo do pecado, vendido ao seu controle. Em 2 Pedro capítulo 2, verso 19, Pedro afirma que aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Em João capítulo 8, verso 34, Jesus disse: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E é interessante destacar que quando Jesus disse isso, aqueles que estavam à sua volta o questionaram, dizendo que jamais haviam sido escravos de alguém. Essas pessoas eram judeus, eram judias. Aqui temos judeus que afirmaram crer em Jesus. Então Jesus se dirige a eles dizendo: se vocês permanecerem na minha palavra e a minha palavra permanecer em vós, verdadeiramente então vocês são os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando ouviram isso, questionaram: como assim nós precisamos ser libertos, visto que nunca fomos escravos de alguém? Então Jesus disse: o que comete pecado é escravo do pecado, e essa é a condição da humanidade. É uma condição universal. Escravidão do pecado. Era essa escravidão que envolvia tanto os ouvintes de Jesus como a humanidade como um todo. Então, por aqui fica claro que tanto Caim como a humanidade como um todo está debaixo do domínio do pecado. O pecado jaz à porta, ou seja, ele domina o fluxo das entradas da vida. Tudo na vida do homem passa por ele. Tudo que entra e tudo que sai na esfera desta vida, deste mundo, está sob controle do pecado, enquanto o homem é escravo dele. É claro, irmãos, que isso não impossibilita o homem de realizar boas ações, mas que essas boas ações
não são capazes de recomendar o homem diante de Deus para ser aceito por ele. A possibilidade e realidade de boas ações da parte do homem fazem parte da moralidade que Deus implantou nele. Eu diria que boas ações da parte do homem, apesar de ser encerrado no pecado, é prova do vestígio da imagem de Deus implantada no homem enquanto sua criatura. Irmãos, tal perspectiva deve nos conduzir a enaltecer a graça de Deus que nos alcançou. Deus nos fez depositários da sua graça. Nas palavras de Paulo escrevendo a Tito, em Tito capítulo 3, versos 4 e 5, Paulo diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus e sua graça, como nosso Salvador, o seu amor para com todos, não por obras de justiça por nós praticadas, mas mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Deus nos fez seus depositários de sua graça. Irmãos, Deus não se viu atraído por obras de justiça que tivéssemos praticado. Antes, Ele viu em nós miseráveis pecadores. Na verdade, nos é pertinente a declaração de Paulo em Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Porque o querer fazer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Era a visão correta que Paulo tinha acerca de si mesmo. Nele mesmo, de forma inerente, não havia bem que o recomendasse a Deus. Porque até que o querer o bem estava nele, não, porém, o realizar, o efetuá-lo. Por quê? Porque estava encerrado no pecado. É baseado nessa conjuntura que devemos nos aproximar de Deus. Se perdermos essa perspectiva, nós seremos envolvidos num senso de justiça própria. Nos veremos como que merecedores das bênçãos de Deus e o teremos como se fosse o nosso devedor. Na verdade, não é assim que muitos veem Deus, como podendo exigir dele que faça as suas vontades, que na maioria das vezes tem a marca do egoísmo, nas palavras de Tiago, dizendo que pedimos mal, pedimos para esbanjar os nossos próprios desejos. Tudo bem, se a expressão o pecado jaz à porta significa o pecado exercendo domínio sobre Caim, a pergunta que surge aqui é: como conciliar isso com o fato de Deus dizer a Caim que seu desejo seria contra ele, mas cumpria a ele dominá-lo? Deus disse: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você está compreendendo o problema que temos aqui? O que temos aqui é: se o pecado jaz à porta, significa dizer o pecado dominando sobre Caim? Como conciliar isso com o fato de o homem ser vendido e dominado pelo pecado? A questão aqui, irmãos, é de quem é o desejo em questão? É o desejo do pecado contra Caim, o qual ele devia dominar? Ou seria o desejo do próprio Caim, movido pelo pecado? É bem comum a interpretação de que seria uma referência ao desejo do pecado para dominar Caim, e assim Caim teria que dominá-lo. Não deveria deixar o desejo do pecado se tornar ativo na prática do seu viver. Mas a questão que surge é possível o homem dominar o pecado? Pense um pouco. É possível ao homem dominar o pecado? Irmãos, é claro que não. Nós já vimos claramente que o homem é denominado de escravo do pecado, e um escravo não pode exercer domínio e controle sobre o seu senhor. Isso é inconsistente. Logo, o desejo em questão não é uma referência ao desejo, ou não, aqui não é uma referência ao desejo do pecado propriamente dito, mas uma referência ao desejo de Caim, o qual com certeza era regido pelo pecado. Assim, ainda que Caim não pudesse dominar o pecado,
visto que antes era dominado por ele, Deus afirma que Caim deveria dominar o seu desejo. Deveria controlar o intento maligno dos seus sentimentos, que nessa ocasião se referia ao assassinato de seu irmão, que Deus sabia que estava presente no seu coração. Assim, irmãos, ao que se percebe, apesar de o homem ser dominado pelo pecado, Deus deu ao mesmo a capacidade para dominar, em certa medida, seus desejos, seus impulsos, não levando a termo toda a potencialidade que ele possui para a prática do mal por causa da regência do pecado. Se já temos um quadro terrível diante dessa limitação proposta por Deus para o homem quanto aos seus desejos, imagine o caos que viveríamos caso o homem exercesse a plenitude de sua potencialidade para o mal. E essa medida, eu diria, é que faz alguém, por exemplo, recuar, essa medida de domínio do desejo, é que faz alguém recuar de praticar certa maldade, como, por exemplo, alguém desistir de cometer um assassinato, alguém desistir de cometer um roubo, pesar as consequências e então se arrepender de fazer uma maldade. Se todos levassem a termo os desejos corruptos do seu coração em toda a sua potencialidade, não haveria sociedade. Viveríamos uma anarquia plena. Cada um estabeleceria um nível de maldade que eu diria até o diabo duvida. Agora, considere que no caso de Caim, Deus o alertou. Ele não chega à conclusão por si, ele foi exortado por Deus. Mas ainda assim, Caim decide levar a termo o desejo do seu coração. Caim desenvolveu um terrível sentimento em seu coração diante da rejeição que sofrera de Deus quanto a ele e sua oferta no sentido da forma de se aproximar de Deus. Ao invés de Caim considerar o seu erro diante da denúncia que Deus faz, e então buscar consertar-se, ou pelo menos reprimir aquele desejo maligno, Caim decidiu buscar correspondência para a sua ira, para a sua revolta, praticando o mal a partir do desejo errôneo do seu coração. Sabe, quando eu olho para isso, eu fico pensando, será que Caim queria atingir Deus com a morte de Abel? Talvez você nunca parou para pensar isso, mas será que Caim aqui não queria atingir Deus? Será que Caim estava pensando, já que Deus me rejeitou, já que Deus aceitou somente o meu irmão e a oferta dele, eu vou matá-lo para expressar diante de Deus o resultado do fato de ele me haver rejeitado? Seria absurda essa conjectura? Eu diria que não. Considere, por exemplo, quando nos sentimos injustiçados, a revolta que desenvolvemos em nosso coração. Muitas vezes queremos dar a paga àquele que consideramos ter agido em injustiça conosco. Nós queremos atingir essa pessoa, se possível, fazendo-o amargar não a justa causa, mas um sofrimento que exceda em muito aquilo que nos fez. Eu diria que aqui está a mais clara expressão da nossa pecaminosidade. No caso de Caim, mesmo dominado pelo pecado, ele ainda poderia dominar o desejo maligno do seu coração. Mas ele não o fez. Ele já havia assentado corresponder com aquele desejo. Irmãos, guardem bem isso. Cuidemos para que o desejo do nosso coração, impelido pelo pecado que nos domina, não nos leve a praticarmos a correspondência deste desejo. Olhando para Caim, eu aprendo que quando assentamos certos desejos no coração, nós podemos chegar a um ponto em que não voltaremos atrás. Mesmo que os pais aconselhem, mesmo que amigos reprovem, mesmo que o pastor exorte, chega a um ponto muito difícil de voltar atrás. Era o ponto que Caim chegou. Ele não deu ouvidos a Deus,
Daí muitos não darem ouvidos aos seus pais. Daí muitos não darem ouvidos aos seus amigos. Daí muitos não darem ouvidos aos seus guias espirituais, os servos do Senhor que Deus tem concedido à sua igreja. Caim não ouviu Deus para fazer uso daquilo que ele poderia, dominar o seu desejo. Isso me leva então a perguntar: há algum desejo pecaminoso atualmente no seu coração? Algo que você tem paquerado, algo que você tem em devaneios pensado na sua execução, considerado: e se eu fizer isso? Lembre-se, cabe a você dominar. É o que Deus disse a Caim, é o que Deus tem dito a você nesse dia. Lembre-se que você é servo de Deus. Lembre-se daquilo que Paulo declara em 1 Coríntios 10, versículo 13. Ele disse: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Por tal escolha, seguir adiante em correspondência com seu desejo maligno, Caim teve que arcar com as consequências. Irmãos, nós somos livres para fazer certas escolhas, mas uma vez que as decisões são tomadas, nós não temos o poder de controlar as suas consequências. Isso porque acionamos o que denomino de lei das consequências. O que plantamos, nós haveremos de colher. Essas consequências podem ser observadas nos versos 11 e 12. O texto diz: eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Era a consequência que Caim haveria de exercer. Ele foi livre no sentido de pôr limite ao seu desejo, mas não fez, e agora teria que arcar com as consequências. Assim pondere. Não permita que o desejo do seu coração, um desejo maligno, posto que contraria a vontade de Deus, seja posto, levado a termo, porque você pode arcar com consequências totalmente indesejadas, trazendo consigo prejuízo que você e eu não podemos mensurar, seja para você mesmo em caráter particular, ou ainda para aqueles que estão à sua volta, sofrerem as duras penas do não controle do desejo do seu coração. Irmãos, cuidemos para que nossos desejos não nos dominem. Olhando então para a temática desta série, guardemos os nossos desejos. Em guarda! Guardemos os nossos desejos. Dominemos sobre eles, não apenas fazendo uso da capacidade que Deus nos deu, da capacidade que Deus deu ao homem de cunho geral, em certa medida, de dominar seus impulsos, não levando a termo a potencialidade que tem para a prática do mal por causa da regência do pecado. Mas consideremos a posição que ocupamos, servos de Deus, não mais escravos do pecado. Paulo disse: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Nós estamos sob o jugo de Jesus Cristo. Não somos mais escravos do pecado, mas por causa ainda da natureza pecaminosa que nos assiste, aos desejos ilícitos, desejos que têm a marca da corrupção, que ainda, como diz Paulo, tenazmente nos assedia, querendo nos conduzir ao erro, ainda que não mais estamos sujeitos às demandas da condenação, porque já somos de Cristo, mas ainda estamos sujeitos às demandas das consequências oriundas de uma correspondência
com os desejos que não estão em consonância com a vontade de Deus. Então dominemos todo e qualquer desejo maligno e façamos isso através do fruto do Espírito Santo. Façamos isso através da observação das virtudes que o Espírito Santo nos confere. Paulo diz em Gálatas 5, versos 22 a 24, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Em guarda, guardemos os nossos desejos, para que não sejamos incorridos em terríveis consequências oriundas da falta de domínio próprio, da falta de dependência do Senhor, da falta de considerar a posição que ocupamos, escravos de Cristo, não mais do pecado. Que Deus aplique esta porção da sua palavra em nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida, que você separe um tempo para meditar nesta palavra, considerando que desejo maligno está presente em meu coração e eu preciso dominá-lo para não ser envolvido nas consequências adjacentes. Deus abençoe e até a próxima oportunidade, permitindo o Senhor.